E se a gente fala, né, de diminuir essa escala e onerar mais o empresário, isso muda também completamente essa logística de funcionamento dos comércios. E aí estou falando de comércio, mas a gente sabe que essa escala vai para hospital, vai para vários outros segmentos também que são impactados com esse tipo de escala. Eu percebi um movimento muito forte na internet de pessoas protestando, né, falando a respeito sobre as polêmicas da escala 6x1, né? E assim, eu não sei exatamente como isso começou, né? O que gerou tudo isso. Eu imagino que tenha muito a ver com o que acontece lá fora, né? Nos outros países. Que eles sugeriram, né, de fazer uma escala um pouco menor do que é o que a gente costuma fazer aqui no Brasil, né? Trabalhar 5 dias da semana, eles fazer mais uma folga no meio da semana, né? Ou seja, 4 dias de jornada de trabalho na semana. Não sei se foi por conta disso, mas eu acho que tem relação, né? Porque é um assunto muito recente. O que você pensa sobre isso? Qual o impacto que você enxerga nisso para o comércio, para o empresário, até mesmo para os funcionários? O que você tem a dizer sobre isso? Pensando... Acho que pode sim ter surgido disso, né? Surgiu um movimento muito forte de empresas europeias que começaram a fazer 4 dias da semana de trabalho. E isso gerou uma discussão forte aqui no Brasil se daria para aderir ou não. Eu, inclusive, vi matérias que algumas empresas iriam tentar aderir por um tempo como teste. Não peguei ainda para ver o resultado disso. Mas o que acontece? Toda a nossa legislação ela está pautada, né, em algumas questões técnicas. E aí, quando a gente fala de escala 6x1, existe toda uma pauta, toda uma legislação pautada para isso. A gente normalmente tem essa escala em locais que tem esse atendimento ao cliente de segunda a segunda. Então, as empresas que abrem aos sábados e domingos, não tem folga, existe toda uma logística para a empresa para ela conseguir fazer esse tipo de atendimento. Eu não sei se você já ouviu falar, mas às vezes isso eu já ouvi muito, pessoas que vão para fora do país. Saí na rua às 5 da tarde na Irlanda, já tava tudo fechado, né? Saí não sei que horas e tava tudo fechado. E em São Paulo, nossa, é uma maravilha, porque a cidade nunca dorme, funciona tudo. Então, isso é muito inerente, né, daqui. Se a gente muda uma escala dessa, a gente muda completamente os hábitos de consumo, inclusive, das pessoas. A gente muda completamente aquilo que toda a cidade foi pautada para chegar onde chegou hoje. Então, além disso, também tem toda a questão da legislação, que você precisaria fazer toda uma alteração em legislação, porque nenhum empresário, por livre e espontânea vontade, vai falar, não, vamos alterar aqui, eu vou dificultar toda a parte da minha folha, vou onerar mais para dar mais um dia de folga para essa pessoa durante a semana. Então é muito difícil isso acontecer por livre e espontânea vontade, né, do empresário. Isso tem que estar muito ali casado com uma real necessidade e aí ter uma contrapartida também para esse empresário, né? Porque hoje em dia a gente tem uma oneração muito grande da nossa folha, os tributos que um empresário paga é muito alto no Brasil. Então não tem como a gente se comparar também com outros países como Europa, como países da Europa, né, como Estados Unidos, porque é totalmente diferente tanto a nossa legislação quanto as nossas tributações. Então tem essa questão, né, de a gente ter uma lei pautada nisso e os empresários hoje estão seguindo essa lei. Não vai haver um movimento a partir de uma solicitação de pessoas. Isso vai ter que criar muito mais corpo para que entre em pauta de fato e seja considerado para mudar alguma coisa na legislação. Mas eu acho difícil, dado toda a logística que existe nesse trabalho e também de se há o real interesse de mudar também, como aí eu falo pelo estado de São Paulo, mas eu acredito que tenha também a nível Brasil um pouco disso, mas São Paulo com certeza muito mais forte, essa questão de, né, já é hábito, já é a maior cidade em número de população do Brasil. Então, existe oferta e demanda, né? Você tem que estar com os comércios, com as coisas acontecendo, funcionando, e aí quanto mais melhora, mais dinheiro entrando, mais emprego gerado. Então, existe todo um reflexo para isso também. E se a gente fala, né, de diminuir essa escala e onerar mais o empresário, isso muda também
completamente essa logística de funcionamento dos comércios. E aí tô falando de comércio, mas a gente sabe que essa escala vai para hospital, vai para vários outros segmentos também que são impactados com esse tipo de escala. Então, é muito delicado, não é uma coisa simples de acontecer. Agora, a escala, essa questão de folgar um dia na semana, né, para as empresas que não fazem a escala 6x1, folgar um dia na semana, quando você hoje em dia trabalha 5 dias, seria um pouco mais fácil, mas também acho muito longe da nossa realidade, justamente por tudo isso que eu falei. Tem que ser uma empresa que já está muito bem estruturada, uma empresa que está, né, em outro patamar para eles conseguirem aderir a esse tipo de situação. Se não, eu estou falando de novo de onerar mais a folha, eu estou falando de novo, né, de tirar um funcionário uma vez por semana para o descanso dele e eu ter que ter mais funcionários para dar conta daquele serviço. Então, acho difícil se não houver um movimento maior em mudança da legislação em si para que isso aconteça.